bonita, bora aprender uma forma diferente e nova de fazer a pele? Nas últimas semanas viralizou no Instagram, né, um reels da Mary Phillips, uma maquiadora de várias celebridades, né, a maquiadora da Jennifer Lopez, da Kendall Jenner, da Hailey Bieber, será que é assim que se fala? E ela fez um passo a passo de uma técnica diferente de fazer a pele. Essa técnica foi chamada de underpainting. Eu não sei se essa técnica é dela ou se ficou viralizado com ela, mas hoje eu quero trazer para vocês essa underpainting, que é uma pele um pouco mais minimalista, para você que gosta de um acabamento natural, mas que esteja maquiada. Sabe aquele ponto na maquiagem que você olha para a pessoa e fala assim, nossa, tipo, que você vê muito, mas você vê super pouco ao mesmo tempo? Eu sei que parece estranho, mas vem comigo aqui no passo a passo, que eu vou trazer uma pequena adaptação aí com os produtos nacionais e também a minha forma de fazer essa underpaint. O primeiro passo importantíssimo para ficar com aquela pele viçosa, radiante, que a gente vê nessas peles, nas maquiagens de red carpet, é a hidratação. Então aqui eu já vou colocar um pouquinho de hidratante, vou aplicar com a mão mesmo, né? A minha pele já tá limpa e higienizada. Então agora bastante hidratante na pele pra deixar ela bem viçosa. E qual será que é a segunda etapa? Será que é a base? O que será? Não, nessa técnica a gente começa pelo contorno. Entretanto, porém, todavia, eu vou aplicar primeiro um corretivo no tom da minha pele. Esse aqui é a cor 4 da Camouflage da Catarine Hill. Por quê? Né, diferente das peles que eu vi, né, essa técnica sendo aplicada, eu tenho uma olheira muito mais evidente. Então, para eu já aplicar um corretivo iluminador, ele poderia, como que eu posso dizer, acinzentar as minhas pigmentações mais escuras. Por isso que eu vou acrescentar, antes dessa primeira etapa do contorno, um corretivo que neutralize as minhas olheiras. Apliquei aqui só um pouquinho e com a esponjinha eu já vou espalhar só nessa região abaixo do olho, um pouquinho aqui na pálpebra para trazer uma uniformidade de cor. Pode ver que foi bem pouquinho o produto, ainda consigo ver aqui a pigmentação da minha olheira, mas só para dar uma leve neutralização. Agora sim, a próxima etapa é utilizar um contorno cremoso, pode ser um contorno líquido. Aqui eu escolhi o tom Cacau da Maquier e para aplicar eu vou utilizar esse pincel que é o F09 da Dye Makeup, que é um dual fiber bem de precisão. Aqui o meu tá até um pouquinho aqui ainda com a cor, porque eu já uso ele várias vezes para fazer contorno, porque ele vai ser flexível para dar um acabamento esfumado, mas ao mesmo tempo ele é preciso para não ficar tão difícil de aplicar esse contorno, porque uma vez que a gente está sem a base, esse contorno ele vai ser um pouquinho mais duro, vamos dizer assim, para fazer essa espalhabilidade. Então vou pegar o contorno e vou aplicando da mesma forma que eu aplico das outras vezes. A diferença é que a gente está aplicando agora ele antes da base. Então, ó, tô aplicando e já levemente dando uma esfumadinha nas bordas. Já aplico aqui também um pouco nessa região das têmporas. Vou subindo aqui um pouquinho na testa, já que a minha testa ela é um pouquinho maior, né, devolvendo a sombra para toda essa região. Nessa técnica, a Mary Phillips, eu vi no vídeo que ela faz um contorno da mandíbula evidente, nada exagerado, mas que ele apareça nessa etapa, dando uma boa definida e contornada aqui nessa região. E pro nariz, a dica é usar um pincel mais de precisão. Esse daqui é o O145 da Dye Makeup, que é um pincel como se fosse um pincel caneta, que ele tem uma pontinha. Então eu vou pegar aqui um pouquinho do contorno e vou vir aqui bem na lateral do nariz. Dependendo do seu formato de nariz, dá pra vir até aqui a sobrancelha, que fica lindo. Só que no meu caso, eu não gosto muito, tá? Eu acho que ficam como eu já tenho um nariz mais alongado, eu acho que deixam essa região muito comprida. Então eu gosto de fazer normalmente assim. Subir um pouquinho hoje pra mostrar de uma forma mais completa. Lembre-se sempre do contorno do nariz, fazer essa pontinha aqui, ó, para fechar, não só as linhas. Esse é um contorno caso você queira realmente esse efeito de afinar o nariz. Antes da próxima etapa,
volto e dá uma esfumada só para tirar qualquer marcação, com bastante delicadeza, para não remover o que a gente já fez. E voltando para essa técnica agora, eu vou utilizar o blush cremoso. Esse aqui é um trio da Nática Pelo, meu caiu recentemente no chão, deu uma quebradinha aqui, mas vou usar esse tom aqui mais rosadinho. Então você pode escolher até um batom, gente. Se você não tem um blush cremoso, pegue um batom rosadinho que super funciona. Vou utilizar o mesmo pincel, vou pegar aqui um pouquinho do blush, aquele sorrisinho, e vou aplicar bem aqui nessa região, sem medo de ser feliz. Aqui dá pra aplicar um pouquinho no alto do nariz, já que essa ideia dessa técnica é uma técnica que fica um aspecto de pele natural, uma pele bem viçosa. Já vou aplicar um pouquinho aqui na pálpebra também para devolver um pouquinho de cor. Dá pra devolver aqui um pouquinho no rosto. Volto com aquele pincelzinho maiorzinho e dou uma esfumadinha tirando as marcações. Próxima etapa, iluminador cremoso. Eu tô utilizando aqui a cor 3 do Light Change da Catarina Hill para dar aquele viço, aquele brilho. Então vou colocar um pouquinho aqui na plaquinha e com a esponjinha eu vou pegar um pouquinho dele e vou aplicando aqui nesse ponto alto. Olha só, aqui tá um pouquinho marcadinho, mas eu já vou esfumar com a esponjinha. Aqui na testa também um pouquinho. E já tem uma pele super viçosa. E para fechar, vou vir com o corretivo mais claro, esse aqui é o A2. Agora sim, iluminando, tá? A ordem não precisa ser necessariamente essa que eu fiz, tá? Daria para ter aplicado até o corretivo antes do iluminador, porque eu vou aplicar um pouquinho aqui. Vou aplicar aqui no meio do nariz. Um pouquinho no queixo também. Aqui embaixo para dar uma definidinha, dar uma levantada. Então todos os pontos que eu quero dar aquela realçada, aquele lifting. E agora a esponjinha tirando as marcações e excessos. Nessa etapa é legal ter com um papelzinho. Eu tô com um lencinho umedecido, o ideal seria um papel toalha mesmo, para você ir tirando o excesso da esponjinha. Assim você não arrasta demais, sabe, o produto? Olha que lindo que tá ficando. Aqui só vou retornar um pouquinho porque eu acabei descendo demais o contorno mais claro. E a primeira etapa dessa pele basicamente é isso. Gente, ela tá uma pele bem bonita, bem viçosa. Assim, agora a próxima parte é a gente aplicar base por cima disso tudo. Gente, é muito pouca base que utiliza. Na minha opinião, dependendo do seu gosto pessoal, eu já poderia finalizar por aqui aplicando um pozinho, porque ficou uma pele bonita, mas ela ainda tá um pouquinho marcadinha. Então eu vou pegar a base, eu escolhi uma base bem fina, essa Chill, a média cobertura, ela tem uma textura bem fluida, então dê preferência para bases bem fluidas, porque se a gente pegar uma base de uma alta cobertura, uma cobertura muito alta, não vai adiantar nada, né? Vai cobrir tudo isso. Então isso aqui que é underpainting, como se fosse uma pintura por baixo da pintura principal, que ela vai trazer tudo de dentro para fora. Então aqui, ó, tô colocando duas gotinhas de base, gente, muito pouca base. E com aquele pincelzinho que eu tava esfumando tudo, que esse aqui é o F05 da Dye Makeup, eu vou pegar um pouquinho da base, eu vou até aqui na metade da plaquinha tirar um pouquinho o excesso, tá? E eu vou vir por cima de tudo. Vou fazer metade primeiro para comparar a diferença. É pouquíssima base, gente, é pouquíssima mesmo. E olha só, funcionou! E funcionou mesmo! Nossa! Realmente parece que eu tô com tudo, mas bem suave. Para dar uma leve intensificada, eu vi que ela retorna agora com um contorno um pouquinho mais bronze que ela utilizou anteriormente. Então eu já coloquei aqui um pouquinho, um corretivo, esse é o 06, com aquele mesmo pincelzinho. Gente, ó, só para vocês verem, ó, não liga que a plaquinha tá suja porque eu tô usando mesmo. Eu pego e eu arrasto, tá? É pouco produto que vai no pincel.
Deu uma leve intensificada aqui nesse tom um pouquinho mais bronze, dos dois lados. Com a mão muito leve, vem com a esponjinha, dá aquela arrastadinha para tirar qualquer marcação. Então eu intensifiquei só mais nesse iniciozinho assim, para dar um efeito de pele mais bronzeada, sabe? A mesma esponjinha aqui com a bundinha dela, vou pegar de novo um pouquinho mais do blush. Do só, mas é pouquíssimo, gente, é muito pouco produto. Essa técnica, porque eles chamam de técnica minimalista? Não é porque são poucas etapas, porque a gente tá vendo que não são poucas etapas, ao contrário, são várias etapas, mas é tudo muito pouco. É pouco produto em cada etapa para dar um resultado realmente bem natural. Iluminador nem precisa, porque olha só, dá pra ver que essa pele tá super viçosa. E agora, para fechar, um pouquinho de pó. Então, pro pó, tô utilizando aqui o A3 da Catarine Hill, que é um pó bem clarinho, bem resistente, ó. Eu pego um pouquinho, bato para tirar o excesso, com um pincel de um tamanho menor, para ele caber certinho aqui nessa região abaixo do olho. Então, o pó só é aplicado nesses pontos mais de iluminação, ou que a gente precisa de um pouco mais de resistência, que nem em volta aqui do nariz, em volta da boca. Pra fechar aqui o visual bem rapidinho, só vou passar um lip tint. Esse aqui é meu, já tá nos fins. Pentear aqui um pouco a sobrancelha. E bastante máscara de cílios. Então, olha aqui os detalhes para você ver dessa pele. Eu quero falar alguns pontos aqui, minhas considerações finais. O primeiro ponto, eu realmente gostei, eu achei ela muito linda. E eu achei que ela é realmente aquela pele que a gente vê nos red carpets, sabe? Quando você vê que a pessoa está super maquiada, super não, que ela está bem maquiada. Ela está bem maquiada, mas se você pega uma foto de alta definição, que não esteja photoshopada, é claro, você dá aquele zoom, você vê naturalidade. Então aquilo é uma pele bem maquiada, só que muito natural, ó. Aqui dá pra ver as minhas manchinhas, que eu tenho um pouquinho aqui, que eu tenho um pouquinho aqui. Ela é uma pele translúcida. Então, esse é o segundo ponto. É uma pele translúcida. Então, se você gosta dessa naturalidade, com certeza você vai gostar dessa pele. O terceiro ponto também é que, lógico, aqui eu fiz um contorno mais forte, tanto nessa região, em tudo. Se você gosta daquela pele mais acordei assim que não pareça, é só diminuir essas quantidades, vamos dizer, essas intensidades de cor. Eu não cortaria etapa, eu diminuiria a quantidade de contorno de produto para ficar um pouquinho mais viçoso. Talvez não voltaria depois da base, intensificando aqui com um contorno mais bronze. Já nem sei mais que ponto eu tô, mas o próximo ponto que é bem importante é que não é uma pele muito resistente. Gente, essa pele é uma pele que não tem muita durabilidade, tá? Por quê? Porque o pó que dá durabilidade, essa região aqui não tá selada, então ela transfere. Esse vício todo é por conta esse pó só em alguns pontos bem estratégicos. Tanto que, ó, gente, eu deixei a bruminha aqui no final para usar caso fosse preciso, porque eu gosto desse efeito, e com essa técnica não foi precisar da bruma, porque ele já ficou com esse aspecto de viço. Mas é uma pele que vai ter muita durabilidade. Provavelmente, se eu ficar o dia todo com essa pele sem passar mais pó, no final do dia eu vou sentir que tá meio manchada, ela já vai estar saindo um pouco, né, por causa da transpiração, do suor, do tato, do contato. Então, esse é um detalhe bem importante, lembrar que não é uma pele com muita durabilidade. Bom, eu acho que é isso, acho que eu falei tudo. Eu quero que você experimente também com seus produtos, me conta aqui nos comentários o que você achou, se você gostou. Eu, com certeza, farei mais vezes essa pele, nessas situações que eu quero esse efeito, mas que eu também não preciso de tanta durabilidade. Aqui eu poderia passar um fixador no final, então, pra dar uma equilibrada nisso, que eu acho que super rola também. Espero que você tenha gostado e te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!